Olá, estamos ao vivo pela TV Câmara NH, na nossa página no Facebook e pelo portal da Câmara. E neste encontro estamos recebendo o professor de Direito Constitucional na Fevale, Emerson de Lima Pinto, o professor de Relações Internacionais e de Jornalismo na Unicinos, Bruno Lima Rocha, e o advogado e escritor Henrique Schneider. Lembramos que você também pode participar do nosso programa mandando perguntas aos nossos entrevistados pelo WhatsApp, pelo número 993880-416, como também nos comentários da transmissão da página TV Câmara no Facebook. Bom, boa tarde, senhores. É um prazer tê-los aqui conosco. Henrique, prazer tê-lo aqui na TV Câmara mais uma vez. Gêmeos, demais convidados. É um prazer, uma alegria estar aqui participando desse programa. Muito na condição, certamente, de aprendiz e muito interessado em ouvir a opinião dos especialistas. Eu, nessa condição de grande genericista, como advogado e escritor, né? Mas uma alegria muito grande estar aqui participando e certamente aprendendo um pouco sobre essas questões de geopolítica e sobre essa onda, né? Essa onda conservadora que temos não só no Brasil, como também no mundo. Perfeito, obrigado. Somos todos aprendizes, né? Uhum. Professor Emerson, prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, e é um prazer estar aqui, podendo discutir com os amigos, discutir com os colegas, né? Nesse espaço em que se torna cada vez mais importante o debate público acerca das grandes questões que envolvem não apenas o país, mas o mundo. Quando os espaços de debate, de diálogo acabam sendo reduzidos exatamente por essa onda conservadora, esses momentos são momentos que, além de necessários, são prazerosos, onde nós conseguimos estabelecer um diálogo bastante produtivo, né, com todos e ouvindo, se abrindo às mais variadas posições possíveis, a fim de ajudar nesse momento, né, trazendo algumas informações. Professor Bruno. Opa, boa tarde, obrigado pelo convite. É muito bom estar num debate que a gente consiga fazer o debate, né? Pelo perfil da pauta, perfil da mesa, a gente aqui está, inclusive, apto a convencer, ser convencido, abrir para a margem de dúvidas, entrar numa conversa com algum grau de erudição, mas também aberto para o convencimento. E, infelizmente, a maior parte dos debates que eu venho participando, eu não me furto a nenhum, acho que é uma missão que a gente tem que ter, é muito mais parecido com uma rinha do que com um debate, onde é quase que uma espécie de um duelo de gladiadores verbais. Sim. Então, um espaço como esse, que simula muito aquilo que a gente vê na universidade, que é da reflexão profunda, é um grande prazer também. Perfeito. E é pelo senhor que a gente vai começar, porque o senhor, né, sendo professor de Relações Internacionais, e a pergunta que eu faço também dirigida aos outros participantes é: existe uma onda conservadora mundial? Uma onda de conservadorismo? Olha, o povo da Rio, a gente é muito chato, tá? A gente tem o DNA da chatice que nos marca. Então, por exemplo, eu não diria que existe uma onda mundial, mas eu posso afirmar com algum grau de certeza que existe uma onda conservadora no norte hegemônico, no mundo anglo-saxão e no mundo europeu. Esse é um primeiro ponto de vista. E quando eu falo mundo europeu, inclui também a parte europeia da Rússia, que é quem governa a Federação Russa. Causas para isso são várias, mas eu diria que a causa mais importante é que toda a promessa da mundialização, como dizem os franceses, ou da globalização, que é o termo mais comum que a gente absorve aqui na periferia do Ocidente, elas não se realizaram, elas não se cumpriram. Então, como tinha um costume na Europa Ocidental, depois na Europa ampliada, de um estado de bem-estar, a gente às vezes tem uma visão muito equivocada do antigo modelo soviético. Havia, sim, uma ditadura política, havia um pensamento único, tá? Mas era um estado de bem-estar. Assim como havia um estado de bem-estar pleno, a plenos pulmões, na Europa Ocidental, na base da aliança da OTAN. Assim como os Estados Unidos da América tinham um pacto keynesiano que produzia, se não pleno emprego, quase. Tudo isso daí foi sendo perdido, foi sendo diminuído, abrindo margem a ideias típicas do conservatismo social, que é o conservadorismo político na sua base mais profunda. Como que nos tempos pregressos as posições sociais eram mais nítidas, tudo era melhor, havia assistência social, porque o que acontece? No Pacto Keynesiano, metade do PIB dos países ricos era salário social ou benefícios via tributação. Então havia uma ideia de bem-estar e havia um certo grau de certeza, mesmo dentro da incerteza do capitalismo. Grau de certeza ao ponto de ser um tédio coletivo também havia no bloco soviético. A pessoa só passava por fortes emoções e se desafiasse partido único. Aí sim, a vida seria emocionante e perigosa, como foi na Primavera de Praga, por exemplo. Mas, enfim, na ausência desse grau de certeza,
em um sistema que te promete mobilidade e realização de felicidade em plena vida e só te dá de verdade a relação de 1 para 10, 1 para 10, 1 para 100 consegue se realizar no sistema, os países líderes entram sim numa onda conservadora e, por que não, numa onda protecionista que a gente vai falar mais à frente. Sim. Mas seria esse o princípio. Sim. Perfeito. Professor Emerson, o senhor vê esse surgimento de, por exemplo, de movimentos de ressurgimento, inclusive de extrema-direita em alguns países europeus, a eleição do Donald Trump, né, que representa assim, o conservadorismo internacional, o protecionismo também? Isso está dentro de um contexto que o professor Bruno já começou a colocar e que, de certa forma, também tem ali como um dos seus fatores importantes a rendição soviética ali por Gorbachev, né? A Ronald Reagan por volta de 1989. Então, com a queda do muro de Berlim antes e depois com a rendição formal lá em Nova York da União Soviética, aquela ideia de bipolaridade do mundo ela desaparece, né? E durante um certo tempo é colocada uma ideia claro, nós temos uma grande superpotência e há uma ideia de unilateralidade durante muitos anos. Com o chegar aí do século XXI, né, principalmente, né, depois do 11 de setembro, nós começamos a identificar aí uma espécie de multipolaridade no mundo. E isso, de certa forma, facilita todo o discurso sobre o medo, que é um discurso que acaba exatamente sendo arraigado, né, na sociedade ocidental de uma forma muito mais intensa, né? E aí, né, algumas obras sobre a literatura acabam explorando muito bem isso, né? No filme A Vila, na obra A Vila, né? Ou mesmo na obra A Chegada, né? Aparece de uma forma muito clara assim, o temor do outro, a falta de discussão sobre o diálogo, o desprezo a determinados valores que, durante o momento em que a Guerra Fria ainda se estabelecia, propiciava o fortalecimento ou a discussão em torno de um modelo de estado de bem-estar social. Com o desaparecimento, com o esfacelamento dessa antiga guerra, né, esse estado de bem-estar social ele perde muito do seu sentido ideológico e político, né, não econômico, não social. E isso acaba gerando, em determinados setores sociais bem expressivos, né, uma necessidade cada vez maior, né, de acumulação. Isto leva a uma certa formação de valores mais conservadores, né, como forma de proteção social, e aí todo o discurso que se faz em relação ao outro, né, o outro como inimigo, o outro como alguém que não nos interessa e, portanto, não diz respeito ao nosso horizonte, acaba fortalecendo esses movimentos de natureza mais xenófobos, né, que nós passamos a observar, que fazem parte, inclusive, do próprio processo político, né? Antes, eles não faziam parte do processo político porque o processo político ou não os compreendia, não os assumia, ou eles não se apresentavam publicamente, né? E aí nós temos fenômenos como na França, né, com Le Pen no passado, né? Imaginem, né, na última eleição presidencial, a extrema-direita ela foi para o segundo turno, né? Então, isso é impensável num estado como o estado francês há 20, 30 anos atrás. Mas esse é mais um exemplo, o problema na Áustria, né? A questão do Trump, acho que até a gente pode falar especificamente sobre ele, porque aí já é um universo completamente mais aterrador ainda, né? Henrique, tua visão? Bom, né? Eu acho que existe sim, ao menos nesse mundo mais próximo, nesse mundo ocidental, que de alguma forma é o mundo mais próximo de nós e é o mundo que nós temos maiores informações, sim, eu acho que existe uma onda conservadora. Porque se nós formos pegar, nós pegamos o exemplo da América Latina mais recente e pegamos o exemplo da América Latina atual. Recentemente nós tivemos uma espécie de onda progressista, no meu entender, muito benéfica, uma onda progressista que significava assim, a tomada de poder por governos mais progressistas, sempre através do voto, inclusive onde se diz que não existe, né? Certo? Mas a tomada de poder por governos mais progressistas em Brasil, Uruguai, Argentina, Venezuela, Bolívia, Equador, certo? Paraguai, com Fernando Lugo, Paraguai. Certo? Ou seja, e todos esses países agora, a grande maioria, com exceção da Venezuela, do Equador
Uruguai. Eu falei da América do Sul, assim, mas especificamente. E Uruguai também, onde tem essa a democracia que se mantém, uma democracia tranquila, que se mantém há 15, 16 anos, nós temos uma onda conservadora. Da mesma forma, nos grandes países, a gente tem uma onda conservadora. Trump é um capítulo especial, mas é justamente na França a gente vê, há tempos atrás, Jean-Marie Le Pen abrindo esta onda conservadora de extrema direita, mas agora com a sua filha Marine Le Pen chegando pela primeira vez ao segundo turno, com um assustador percentual de votos e defendendo abertamente princípios de xenofobia, certo? Ao mesmo tempo, também um outro exemplo aterrador, que é o caso da Alemanha, que desde a Segunda Guerra não tinha uma representação vinculada aos princípios do nazismo, certo? E hoje não só tem, como tem a terceira maior força do Parlamento Europeu. Isso é aterrador. Isso é aterrador. Por quê? Porque as pessoas enxergam isso e optam por isso. Eu acho que, conforme o Bruno comentou ainda no início, eu acho que é justamente uma das razões é isso, pela questão da globalização não ter se cumprido como deveria e com os preceitos da globalização não terem se cumprido como deveriam e o estado de bem-estar social não ter se espalhado também como se deveria, certo? O mundo vai criando uma lógica absolutamente conservadora que significa o outro não me serve. Bom, se fala, né, tu citaste a questão da globalização, os professores também. Em algum momento, os líderes mundiais falharam, né, no alcance da distribuição que se falava, né, que a globalização traria, né, através do livre comércio entre as nações, um estado de bem-estar social maior a todos os participantes desta economia globalizada. Onde falharam? Onde é que ocorreram essas falhas e por que esse sistema não prosperou? Professor? Eu entendo que se houve uma falha por parte dos líderes foi de não conseguir manter a ilusão da promessa jamais realizada. Traduzindo, a mundialização capitalista, embora tenha prometido benesses para toda a humanidade, ela é economicamente inviável para gerar esses benefícios. Tá? Vamos ver. Então, por exemplo, você tem países que exportam matérias-primas não beneficiadas. O nosso é um exemplo, embora seja uma economia fortíssima. Então, aquilo que se fala, quando a gente vai discutir geoeconomia, né, as expectativas de felicidade são muito parecidas e as condições de realização são brutalmente desiguais. Então, como é que um menino que desce um buraco de 15 metros todo dia para levar comida para sua família, explorando coltão ou cobalto no Congo, pode desejar o mesmo que um garoto da Coreia do Sul ou um garoto de Nova York? É impossível. Tá? Mas as expectativas são muito semelhantes. Esse mal-estar, ele vai atravessar, creio eu, a maioria dos nossos países. O que vai acontecer? O protecionismo, ele acaba sendo mal visto, por exemplo, por nós brasileiros, porque a gente se acostumou no jogo da OMC, a querer ser uma potência exportadora, tá? Mas se nós vamos imaginar que não tem indústria no mundo que tenha crescido em países que não tinham barreiras de proteção, barreiras à entrada de competidores muito desleais, é uma situação absurda. Então, o que é a globalização em termos de livre comércio? Você imagina que vamos pegar um corredor de final de semana que vai ter a liberdade de disputar com um maratonista profissional. É essa que é a liberdade que a globalização propõe. Ou seja, são sociedades muito desiguais, com capacidades produtivas muito desiguais, com governos nacionais muito fracos, que em última análise não estão para defender a soberania popular, mas sim para defender a si, aos seus e aos seus dirigentes externos, como é o caso do Brasil hoje, nitidamente, e que gera uma profunda frustração. Onde está o problema? O problema está que a pobreza do norte hegemônico e a pobreza dos Estados Unidos não é a pobreza da gente, não é a pobreza da África, é sempre proporcional ao volume de riqueza circulante naquela sociedade. Não tem mais espaço, se vê sem espaço. E aí recorre aos seus mitos fundadores, aos seus mitos, no caso dos Estados Unidos, supremacistas, no caso da Europa Ocidental, da moderna xenofobia, que é a moderna xenofobia na Europa Ocidental é a islamofobia. É essa dimensão de não estar nunca satisfeito, é uma brincadeira tipo, sabe o anúncio de margarina? Ele nunca se realiza, o resto da vida nunca chega. Por quê? Porque as expectativas para o resto da vida, elas são absurdamente irreais na condição de gerar essa felicidade na vida mesmo, no mundo da vida. E aí fica esse mal-estar permanente. Ao mesmo tempo que setores sociais, ao longo desse processo,
eles também não conseguiram compreender exatamente aonde eles estavam inseridos. Ou seja, talvez a proposta da globalização ou da mundialização ela tenha seduzido as lideranças econômicas. Não, isso eu entendo, isso é do jogo do capital. Agora, para os trabalhadores, né, para as classes trabalhadoras, essa globalização desde sempre indicava um fenômeno parecido com esse, né? De exclusão social, de redução de direitos, né? De falência do estado de bem-estar social. E, de certo modo, né, tanto os trabalhadores não conseguiram ter essa compreensão a tempo, como suas organizações também, por todo o mundo, tiveram muita dificuldade de fazer a leitura sobre como fazer, se não o enfrentamento, a discussão sobre esse modelo, né? Então ficaram muito receptivas ou muito reativas num sentido muito mais panfletário, muito menos denso teoricamente, não tendo capacidade de produzir políticas alternativas, né, de combate à discussão, não apenas do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista prático. O que isso significa? Significa que a Europa passou por um avassalador processo de desregulamentação das relações de trabalho, né? Os sindicatos eles foram atingidos de uma forma brutal, eles não fizeram a sua releitura, né? Eles não se reinventaram diante de uma nova realidade no mundo do trabalho, né? E nós, no Brasil, acabamos sofrendo posteriormente isso, né? Já tínhamos tido aviso antes, nos anos 80, 90, com o advento do neoliberalismo, que partia, né, da Europa, de Margaret Thatcher principalmente, quer dizer, e não aprendemos essa lição. E no meio deste processo também, os próprios partidos e as organizações sociais com um caráter mais progressistas, ao longo dos seus êxitos eleitorais, né, na Europa, na América, elas tiveram muitos dos seus principais quadros incorporados pela administração pública. E, de certo modo, deixaram um vazio de lideranças sindicais e, ao mesmo tempo, talvez não tivessem se preparado tão devidamente como deveriam para exercer o comando da administração pública. Então, o Estado sofre um reflexo nos dirigentes de uma concepção mais progressista, uma ausência de políticas públicas progressistas. Os trabalhadores não fazem a leitura mais adequada porque não são instados a isso durante o fenômeno do processo o caso do Estado Social. E agora, agora nós estamos lidando muito com os sintomas. E estes trabalhadores, né, estão na busca de um discurso sedutor, fácil, né, que garanta o paraíso. E esse discurso, historicamente, ele repousa, né, muitas vezes em questões xenófobas, né, em questões de natureza quase próximas a uma concepção fascista de sociedade. Perfeito. Henrique. Eu respondo mais adiante a questão, mas eu queria complementar, eu queria já seguir o que o Emerson falava sobre essas questões dessa incorporação nos países, em determinados países, inclusive o que ocorreu aqui no Brasil, dessa espécie de incorporação que houve pelos governos daquelas lideranças, dos movimentos. E é justamente isso, a gente precisa ressignificar, retomar o significado de algumas palavras. E é justamente, eu acho que movimento sindical, movimento social, movimento cultural, elas precisam ser fundamentalmente culturais, sociais e sindicais, mas precisam, antes de tudo, sim, ser movimento. É obrigatório que seja isso. E eu acho que sim, eu acho que ocorreu uma espécie de paralisação dos movimentos que deixaram de ser sindicatos passaram a ser apenas sindicatos e deixaram de ser movimento sindical. Passaram a, de alguma forma, restar estagnados no que diz respeito à necessidade de manter a reivindicação e de manter, fundamentalmente, vivo o debate, certo? Mas aí o Jaime perguntava antes, com relação a se os líderes falharam. E eu acho que os líderes falham, de alguma forma, pode-se dizer que sim, mas é necessário que a gente estabeleça uma espécie de papel reduzido dos líderes. Certo? Eu acho que as grandes lideranças têm uma espécie de outorga de poderes que são dados pelas grandes empresas transnacionais.
certo? Ou seja, em algum momento, a liderança e a possibilidade de gestão de um presidente em qualquer lugar que seja, especialmente no mundo ocidental, elas vão ter a limitação que as grandes empresas transnacionais elas têm. Nós temos assim 4 ou 5 grandes empresas que têm um orçamento muito maior que os produtos internos brutos da grande maioria dos países, certo? Essas empresas determinam, certo? A indústria armamentista, por exemplo, tem interesses que vão por todo o país, por todos os países. Elas estão aqui presentes, elas estão presentes nos Estados Unidos com uma forma muito forte. O debate sobre a questão das armas é um debate que hoje, fundamentalmente, está com um vigor profundo na administração Trump. Tem a possibilidade de crescer também aqui. Ou seja, há falha, sim, dos líderes, digamos assim, certo? Mas eu acho que é necessário que a gente coloque um limitador, né? Nessa questão das lideranças políticas, em face do poder das empresas, especialmente as empresas transnacionais. Aproveitando um gancho, a questão do Obama e o enfrentamento aos sistemas de saúde, né? As grandes organizações de saúde. Ele tentou durante quase 8 anos, vamos dizer assim, né? Durante sem conseguir. Sem conseguir efetivamente exatamente, né? lutar. E agora, ou seja, está havendo uma reversão nesse quadro. E temos e isto tem uma espécie de reflexo mundial. Nós estamos tendo reflexo aqui no Brasil também. Bom, fator Trump no mundo. Nossa. Vamos tentar retomar um pouco, né? Eu acho que essa comparação do governo Obama ao governo Trump é muito positiva, para a gente poder ilustrar o que está ocorrendo na América do Norte, Estados Unidos da América. Sim. Mas muitos de nós temos a percepção do governo Barack Obama como se fôssemos cidadãos estadunidenses. Mas como cidadãos brasileiros, a presença dos Estados Unidos foi muito mais nociva na era Obama do que venceu na era Trump. Ou seja, do lado de cá, 2016 em diante, é muito mais uma postura subalterna, vassala, submissa aos Estados Unidos da América, mas a agressividade da diplomacia Trump para com o Brasil e a América Latina foi gigantesca. Gigantesca. E a opção deles foi corroer por dentro do aparelho de Estado, através do setor do Judiciário e do Ministério Público, com cooperação jurídica e operações que a gente bem sabe no que levaram. Como, por exemplo, tendo como base e meta a destruição do setor oligárquico no Brasil. No caso específico do Trump, eu entendo que é uma espécie de distopia anunciada, porque se a gente for pegar o período Clinton, uma parte das bases conservadoras, já pós-globalização, já estava mobilizada. Aquilo que eles chamam de telecom, que seriam os televangelistas, a gente tem que entrar nessa seara, não dá para entender Trump sem entender a teologia da prosperidade e o neopentecostalismo, é impossível, tá? Assim como não dá para entender, eu sei que essa é a segunda parte do programa, o conservadorismo brasileiro sem esse mesmo princípio de teologia da prosperidade e praticamente empresas de exploração da fé, né? Arrecadando em espécie sem pagar um tostão furado de tributo. Essa é uma base gigantesca. O Trump, nos Estados Unidos, ele representa muito da frustração com a globalização e com o NAFTA, especificamente. Isso no eleitorado que votou nele. Agora, a sua postura de governo, ela, por um lado, é como se fosse um debate vulgar que chega a lugares que eram meio que sacralizados. Há um rito na Casa Branca, há um rito do procedimento de poder, rito esse que Trump não cumpre em nenhuma espécie e deixa todo mundo escandalizado. Ele, de certa forma forçosa, né, se coloca diante do mundo como alguém que se dá um arrobo de fazer uma mensagem no Twitter, não entendendo que a fala de um presidente da superpotência pode abalar o mundo inteiro. Dentro dos Estados Unidos, para não me alongar, Trump, por um lado, ele garantiu toda a prerrogativa e demanda do complexo industrial militar e da acumulação financeira do capital especulativo. Ponto. Essa é a missão dele. E também atendeu parcialmente às suas bases eleitorais. Isso sem falar que houve na eleição de Trump algo muito significativo, né? Uma aliança com o poder externo, houve sim transferência de recursos do Kremlin e da Rússia para a eleição dos Estados Unidos, e como lá é colégio eleitoral, o voto é indireto, ele ganhou muito na presença de uma outra novidade, que é o seguinte: nos Estados Unidos, as redes sociais têm mais pessoas vinculadas do que eleitores. Então é quase como se a gente tivesse uma comunicação em paralelo. E aí cria universos paralelos também. Trump, ele
tentar tratar de um outro aspecto, né, do ponto de vista da simbologia do cargo que ele exerce. Ele teve sempre uma comunicação com seu eleitor desde antes de se eleger, se constituindo como uma espécie de anti-Obama, ou seja, né, toda aquela agenda social posta por Obama, né, desde a questão do enfrentamento das questões raciais de forma mais efetiva, né, o próprio negro chegando da Casa Branca, as questões que envolvem sistema de saúde, sistema de previdência, ao longo de imigração, durante todo esse processo, ele sempre se colocou no meio ambiente, numa posição antagônica a Obama, né? Então ele se constitui como, né, o anti, né? E isto acaba levando a sociedade norte-americana, que apesar de ter essa dualidade do Partido Republicano e do Partido Democrata, não se caracterizava de forma assim tão dual, né, como nós temos no Brasil hoje, né? Ele grenalizou. Ele grenalizou, né? Ele grenalizou, né? E o que isso significa? Significa que ele se torna a catarse, né? Para pegar um antigo sociólogo latino-americano, né? Ele encarnou o salvacionismo, né, da democracia delegativa, né? Ele assumiu plenamente a condição de Messias, né? E tem um discurso neopentecostal, né, que se assenta estruturalmente na sua fala e nas suas ações, né? Ele não manda dizer, ele diz, né, América para americanos, ponto, né? E ele, de fato, realiza uma política nesse sentido, tentando tornar a América grande, né? O que acaba colocando um grande problema, inclusive para os seus próprios aliados, né, na Europa. A própria questão da postura norte-americana na Síria, por exemplo, é um bom exemplo de como o Trump trabalha de forma isolada, né, independente das políticas dos outros países que compõem a OTAN, né? Então, assim, ele encarna essa lógica do líder, né, de um líder que tem aumentado sua popularidade nos Estados Unidos, né? Então, os eleitores de Trump têm crescido, o que pode significar, sim, uma reeleição dele a médio prazo, a partir desse discurso cada vez mais isolacionista dos Estados Unidos. O norte-americano, ele, em geral, já é isolacionista. Ele fica muito satisfeito de conviver nos Estados Unidos da América, ponto, né? Ele não tem lá grandes pretensões de uma mundialização, né? Mas isso com ele acaba se acentuando de uma forma absurda, né? Paradoxal, né? Porque os Estados Unidos, ele fomenta todo o mercado internacional e ele vive um mundo isolado, como o senhor mesmo falou. Até o futebol, eles têm futebol totalmente diferente durante anos, futebol mundial, né? Durante anos e anos pressionaram os países da América Latina para abrir, né, as barreiras tarifárias, né? E agora é a política que Trump não tem o menor pudor de realizar imediatamente. Quer dizer, ele fecha a sua economia, né, aos produtos estrangeiros e está exercendo uma política assimétrica. Ele não é nenhum tolo, né? Ele faz um discurso universal, né, para mostrar como a América é grande, mas se a relação com o Brasil melhorar aqui, ele vai ceder aqui com o Brasil, mas vai endurecer ali com a China. Então é assimétrica, não peçam coerência, né, externa, porque não é esse o objetivo dele. O objetivo é Estados Unidos primeiro. Henrique, tua visão sobre a ascensão, né, de Donald Trump é um capítulo à parte nessa onda neoconservadora. É um capítulo único, certo? Quando ele trabalha com esta questão, e é isso, é um fenômeno no momento em que a gente verifica os índices de popularidade dele internas crescendo. E a gente verifica esse slogan do América para os americanos. Ele tem um limitador, que é o América para os americanos, mas o América é o ASP, né? Ou seja, branco, anglo-saxônico e protestante, certo? Dentro, inclusive, da lógica neopentecostal que o Bruno também trouxe para o debate ainda há pouco, né? Então, só que eu tive quando o Trump assumiu, eu tive um pequeno segundo de alívio quando eu ouvi um discurso um pouco mais equilibrado dele no primeiro momento. Mas esse discurso não se manteve.
Sabe, aquela coisa de, terminou a campanha, estamos aqui agora, sou presidente de todos os americanos, enfim, mas esse discurso não se manteve. E eu acho que ele não se mantém de uma forma que, no meu entender, é deliberada. Quando o Trump vai para o Twitter e ataca a Theresa May, por exemplo, a primeira-ministra da Inglaterra, ele ataca, ele não está esquecido dessa condição de presidente, ele não está esquecido dessa condição presidencial dele e de quanto isso pode significar, inclusive no que diz respeito à relação dos países, certo? Isto é deliberado. Isso é deliberado, ou seja, ele parece um cidadão normal, olha, eu sou um cidadão normal, estou no meu Twitter, mas ele não esquece em nenhum momento que ele é sim o presidente daquele país que se otorga o título de maior democracia do mundo. O que me assusta, na verdade, não é a figura do Trump especificamente, que eu acho que caminha com uma possibilidade, inclusive, forte em direção à reeleição, mas é o que subiu junto com ele nos Estados Unidos. Certo? O que subiu junto com ele. Essa acerbação da xenofobia, dessa acerbação da misoginia, essa acerbação do machismo. O Trump enfrenta várias acusações de assédio, né? Enfim, certo? Essa acerbação das pessoas que pensam de alguma forma como ele, mas que antes tinham, digamos assim, uma certa vergonha, né, de assumir, hoje nós não estamos sozinhos, hoje meu presidente me representa também nesse sentido. Então, Era um movimento velado. Era um movimento um pouco mais velado, hoje é muito menos. Sim. Hoje é muito menos. Então, o que me assusta não é simplesmente a figura do Trump, mas sim o que sobe junto com ele, o que subiu junto com ele. Bom, antes de nós terminarmos o bloco, este primeiro bloco, que daria um programa inteiro de 1 hora, né? Se soubesse, a gente nem entraria em Brasil, faria um outro programa sobre o Brasil. Mas o tempo é curto e assim mesmo, né? A questão dessa onda migratória, as ondas migratórias, o que está acontecendo no nosso planeta? O que está acontecendo principalmente, né, na África, no Oriente Médio e agora aqui na América do Sul, né? Essas ondas migratórias. O que está vendo? O que estão provocando essas ondas migratórias? Professor? A gente tem que ver caso a caso, região a região, porque... De uma forma geral. Eu vou tentar chegar, porque quando a gente observa a pressão migratória na Europa, ela se torna um escândalo, mas a presença de campos de refugiados na África é uma constante. Sempre foi. Né? A gente tem um colega africanista, a professora Anselmo Otávio, que nos diz isso, olha, a presença de refugiados de fronteiras coloniais, que grupos étnico-culturais não convivem ou convivem mal, ou são manipulados a conviver cada vez pior, né? É um sistema político, muitas vezes, étnico-tribal. E aí força a pressão em fronteiras. Eu vou colocar um estado que eu considero que é um estado nefasto para a política do Oriente Médio, que é o estado turco. A Turquia recebe 2 milhões de refugiados da antiga Síria. Agora, em termos europeus, o que eu entendo que está acontecendo é que a Europa se escandaliza diante... Vamos ver se eu consigo explicar rapidamente. 2008 e 2011 foi a maior transferência de recursos públicos para fins privados da história da humanidade. Se deu no norte hegemônico e na Europa. Foi após crise, não entendeu, uma fraude da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Em função disso, os recursos ficaram muito mais escassos, mesmo para a Europa próspera. E aí tem essa pressão de refugiados do sistema mediterrâneo e, ao mesmo tempo, a União Europeia tendo que dar conta dos países que vêm do leste europeu e se associam na União Europeia, sem contar com a crise grega. Resultado, há uma sensação de desespero, porque tem população chegando, demandando direitos que não vão ser cumpridos. Nosso caso específico na América do Sul. A questão da Venezuela ela é muito complexa, mas sim, ela gera uma fuga massiva do país. Falar que não está acontecendo seria mentira, mas o caso brasileiro dentro disso tudo é o mais tranquilo de todos. A proporção de venezuelanos aqui ela é pequena, especificamente com a interiorização. Eles estão fazendo esse programa com verbas da ONU. É verdade que verbas da ONU cedidas pelos Estados Unidos para pressionar o governo venezuelano. E diante do nosso desemprego, o volume de pessoas que está chegando não atinge, não faz nem a curva, nem atinge um pontinho da curva. Então é muito mais uma sensação de estranhamento pelo Brasil hospedar refugiados do que necessariamente uma pressão demográfica de refugiados no Brasil. Eu diria que boa parte da solução dos conflitos regionais diminuiria a fuga de refugiados. É o primeiro ponto. Agora, para cessar conflitos regionais, não é nem a superpotência, não. As potências regionais são muito mais importantes para isso. Esses movimentos de migração, que, por exemplo,
No Brasil, eles não, como disse o Bruno, não são novos, né? Nós tivemos aí nos anos 90, 2000, bolivianos, né? Agora temos venezuelanos. Tivemos haitianos, senegaleses. Então, por quê, né? Porque também, de certa forma, o Brasil, né, se constituiu numa liderança regional. Com certeza. Não, o Brasil se constituiu ao longo do -2, os últimos 16 anos, numa das grandes potências regionais, né? De fato, né? Tanto é que desejavam um assento no Conselho de Segurança da ONU. Isso traz consequências, né? Quando tu te apresenta como um país que estava em desenvolvimento econômico, né? Um país emergente, que investiu durante bastante tempo energia, política, capital econômico na questão dos BRICS, né? Se torna uma referência mundial, mas se torna fundamentalmente uma referência regional. Então, isso atrai, né, esse contingente humano de pessoas que, pelas suas mais variadas razões, acabam tendo que deixar seus países, né? Lidar, por exemplo, com cada um desses fenômenos seria difícil num tempo curto, mas há bem pouco tempo eram colombianos, né, em razão da guerra interna na Colômbia, né? Então, o que assombra, talvez, a muitos é que esse movimento agora se dá com uma intensidade maior de um determinado contingente, mas que está muito exposto à mídia. Então, o que acaba acontecendo? Digamos assim, alimenta determinados interesses, criar uma noção de medo, né, de pânico ou de horror, né? Se usa o discurso sobre o desemprego, né, que é avassalador no país e que não tem nenhuma responsabilidade desses seres humanos que vêm para cá por razões humanitárias, e se joga essa responsabilidade ao invés de se discutir por que as causas do desemprego no Brasil nos últimos anos têm sido acentuadas, né? Então, há um deslocamento do discurso, né? Então, de certa forma, o que está acontecendo com a questão que envolve, né, essas correntes migratórias no Brasil, como o Bruno tinha colocado antes, ela é pouco expressiva do ponto de vista quantitativo e não ameaçam, né, os nossos empregos ou o nosso desemprego, né? Que a razão do nosso desemprego é outra, né? Sim, perfeito. Henrique, para fechar o bloco. Eu acho que talvez essa questão das migrações, acho que a gente tem que partir a primeira lógica. Nenhum migrante viaja por prazer. Nenhum. É necessário que se estabeleça de início isso. Com os nossos antepassados, né? Não como vieram os nossos para cá antepassados também. Como os nossos antepassados também. Exatamente, que não vieram para cá. Eu, que sou Schneider, sei disso, né? Ou seja, nenhum migrante viaja porque eu vou lá para tirar o emprego de alguém. Não, certo? Ele viaja premido, certo? Ou por questões políticas, ou por questões econômicas, ou por questões, inclusive, de ambiente, mas fundamentalmente porque não dá para ficar. Não dá para ficar, certo? Então, isso é necessário que a gente estabeleça logo de início, certo? Porque se tenha um olhar, inclusive, mais, entre aspas, humanitário em relação a quem chega. A gente fala um pouco mais sobre essa questão com um olhar brasileiro, onde esse problema, na verdade, não existe. Não existe. Nós temos aqui alguns venezuelanos chegando, certo? Como um todo. A gente tem problemas pontuais, talvez, vamos ter esse problema, digamos assim, hoje em Roraima, porque o Estado é muito pobre e o número de pessoas chegando é maior, mas a ameaça haitiana, certo? Essa nunca aconteceu. Eu brinco, ao menos agora os haitianos deixaram de ser guerrilheiros. Porque 2 anos atrás as redes sociais diziam que os haitianos que estavam chegando eram guerrilheiros que chegavam aqui. Os guerrilheiros senegaleses, enfim, os médicos cubanos. Os médicos cubanos. É muito interessante que aqui em Novo Hamburgo nós tínhamos 36, se eu não me engano, 36 médicos do programa Mais Médicos, assim só um pequeno, né? 36, 37, de 6 países. 6 países. Ou seja, 6 países. 6 nacionalidades. Mas falávamos, nas redes sociais só se fala dos médicos cubanos, como se fosse uma grande ameaça à democracia brasileira. Certo? Mas então, eu acho que se nós tivéssemos se houvesse uma espécie de realização regional do estado de bem-estar, e se o bolo fosse melhor dividido, certamente nós não teríamos essas ondas migratórias que, de alguma forma, nos atingem, mas que são, sim, potencialmente
aumentadas pelas próprias redes sociais, como o professor Emerson disse, por alguns interesses que talvez a gente tenha a oportunidade de falar um pouco mais sobre eles mais adiante. Perfeito. Acredito que a gente vai ter que fazer um outro programa para tratar de forma mais ampla essas questões. Bom, você pode também participar de nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 99-3880-416, ou pela página da TV Câmara no Facebook. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Na ponta do seu dedo também, a digital de cada um faz a diferença bem. Você escolhe a dedo e vota muito bem, por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação dos professores Emerson de Lima Pinto e Bruno Lima Rocha, e do advogado Henrique Schneider. Bom, senhores, vamos entrar agora mais na questão do Brasil e as eleições de 2018 aqui no nosso país. Mas a pergunta que faz é uma pergunta mais genérica, né? O Brasil é um país conservador? Vamos começar agora por esse lado aqui. Henrique, o Brasil, na tua visão hoje, é um país conservador? Acho que sim. Acho que o Brasil é um país conservador. Nós vivemos durante muito tempo uma espécie de paraíso falso de democracia racial que não existe, nunca existiu e não se cumpre, né? Nós tínhamos uma espécie de democracia racial no momento em que, enfim, que os negros não buscassem ocupar o seu espaço, entre aspas, assim, certo? Eu não sou racista, mas... né? Então, o Brasil no meu entender, sim, é um país conservador e eu acho que as redes sociais potencializam esse conservadorismo a partir do momento, como diz Humberto Eco, as redes sociais elas são uma maravilha no momento que elas dão voz ao sábio, mas também dão voz ao idiota, certo? E o Nelson Rodrigues dizia bastante bem que os idiotas perderam a modéstia. Então, não querendo de forma alguma estabelecer quem é o idiota e quem não é o idiota, mas eu acho que justamente isso. Eu acho que o conservadorismo ele
ele ganha força a partir do momento em que as redes sociais ganham força e a partir do momento em que e aí eu entro nessa seara com medo porque não tenho qualquer domínio sobre ela, mas a partir do momento que nós temos, sim, essas novas igrejas neopentecostais demonizando certas práticas, inclusive, estabelecendo lógicas e princípios e máximas que são machistas, são xenófobas, são misóginas, são homofóbicas, certo? Como se esse fosse o comportamento a ser seguido. Então, sim, eu acho que o Brasil é um país conservador e busca e perdeu a vergonha dessa condição. Perfeito. Professor Anderson. Eu acho que o Brasil é um país conservador, sim, mas eu acho que a gente precisa fazer uma observação. A ideia de conservador é uma ideia muito ligada a uma determinada concepção liberal de sociedade, né? E ser conservador não significa necessariamente ser reacionário ou ser fundamentalista. Neste momento na nossa história, infelizmente, essas ideias elas estão em harmonia, né? Sim. Ou seja, né? aquele que é reacionário, ele se assume enquanto conservador, né? Bresser Pereira é conservador, né? E é respeitado, né? Do ponto de vista das suas concepções econômicas, políticas, né? Então, tu tem conservadores de profunda contribuição e respeito na sociedade. Mas a nossa sociedade ela é uma sociedade conservadora. Por exemplo, do ponto de vista constitucional, eu tenho refletido um pouco sobre isso. Se a gente pegar o período republicano ali entre 1891 e 1930, e 30 é a Revolução, é o golpe de Vargas, né? Nós tivemos ali 21 decretações de estado de sítio no Brasil. Então, só nesse período, né? Então, uma das coisas que foi ressuscitada, né, ao longo dos últimos 4 anos foi essa ideia de GLO, né, de decreto de lei e ordem, né, que fundamenta discurso sobre segurança nacional, né? Então, isso não é um discurso que começou hoje. Isso está sendo gestado há bastante tempo, né? Toda a ideia depois o Bruno pode falar mais sobre isso, da questão do livro branco da segurança, né? Ele acabou sendo uma conquista importante, né, do Brasil democrático, mas ele interrompeu o seu processo de desenvolvimento. Então, assim, a sociedade brasileira ela tem se colocado de uma forma mais ostensivamente conservadora, mas principalmente por aqueles que têm acesso a meios de comunicação, meios de informação. Então, assim, a impressão que quem acessa as redes sociais tem é de que a maior parte da sociedade é conservadora. Não, talvez a maior parte daqueles que têm acesso às redes sociais sejam, né? Mas isso não é a integralidade da sociedade, né? E esse pensamento, ele tem produzido, levado ao seu extremo de um fundamentalismo, situações com as quais nós vamos ter que lidar ao longo dos próximos anos, né? Mas depois a gente retoma isso. Acho que a gente poderia contribuir no debate com 2 aspectos, né? Primeiro, uma vez me perguntaram a mesma coisa. O Brasil é conservador, o que é o conservadorismo brasileiro? Na minha posição, é conservar o imaginário colonial, onde as posições coloniais elas se dão na República e depois se dão no século XXI. Então, aquelas situações muito feias de se falar, como, por exemplo, lugares afro-brasileiros, a posição da mulher na sociedade, a ideia é que os biomas são inimigo interno a serem conquistados, logo o Brasil tende a avançar por cima de 40% de reservas para aumentar sua área de plantation. Uma posição conservadora no Brasil também é uma posição subordinada ao sistema internacional, especificamente aos Estados Unidos. Tudo aquilo que não vai ao encontro do que seria a nação. Porque a nação na América Latina não é essa ideia de nação chauvinista europeia. A nação na América Latina é a nossa maioria composta por afro-brasileiros e indo-americanos. Essa é a América profunda que, quando aflora, assusta, e assusta muito, assusta andar de cima. Essa é uma posição. A outra é aquilo que a gente chama, na ciência política mais moderna, de entulho autoritário. Uma parte do entulho autoritário brasileiro que vinha da ditadura militar, ela sobrevive e se fortalece na democracia da nova república, especificamente na segurança pública. Então, o Brasil conseguiu ser, durante o boom econômico, um país que disputava as 5 primeiras posições de mortes violentas do planeta, mesmo tendo boom econômico.
essas práticas sociais elas não regrediram, elas mantiveram e com a crise econômica elas avançaram, certo? E na base do tecido social, aí tem outro problema. A gente não consegue fazer política no Brasil, pelo menos não política com alcance popular, sem algum discurso que atravesse o sagrado, o imaginário e a religião, tá? Aqui no Vale dos Sinos mesmo, né? O caso da Jacobina Maura foi isso. Vamos botar, a gente pretende o Rio Grande muito evoluído, avançado, mas se a gente for ver a última rebelião popular do Vale dos Sinos, foi também messiânica e mística. Então, essa dimensão do místico que associa a bênção, a realização material no capitalismo, ela ganhou o imaginário da pobreza brasileira. Então, ela pode reverter em posições simpáticas a um perigo real, concreto, que a gente vive hoje de um protofascismo. Proto por quê? Porque essa gente é preguiçosa e não se organiza, ainda bem. Porque se fosse um fascismo orgânico, eles teriam que ter um movimento de massas na forma de milícias ou paramilitarismo. Aí nós correríamos, inclusive, um risco maior de vida ao falar o que a gente está falando aqui no ar, por exemplo. Isso é preocupante. Bom, a gente pode explicar, existem razões para explicar o surgimento desta onda, nesse modelo que vocês falaram de conservadorismo. O que explica o surgimento desta onda no Brasil? De que forma isso se dá? A partir de um descontentamento da classe média ou há outros elementos que surgem? Por exemplo, o caso da eleição em 2014, em 5 décadas nós temos a maior base conservadora, de políticos conservadores no nosso Congresso Nacional. A partir desse entendimento, o que são as causas que falhas, né, surgiram para tornar esse movimento mais forte aqui no nosso país? Tens ideia, Henrique? Qualquer um, fique à vontade. Tem vários fenômenos, é difícil apontar um, Jani. Mas assim, se a gente parar para pensar, o nosso sistema eleitoral é completamente ultrapassado do ponto de vista político, né? Nosso modelo de representação, ele não dá conta das necessidades que o país tem hoje, né? Então, ele é um sistema completamente viciado. A própria tentativa agora de financiamento das campanhas com fundo público, que é uma boa ideia, né? Ela foi retrabalhada pelos partidos políticos de uma péssima forma, né? Então, tu vai ver, nós vamos ver no resultado das próximas eleições que 75%, 80% dos parlamentares continuarão no parlamento. Até entre eles há uma distribuição desigual de dinheiro, né? Internamente, dentro dos próprios partidos políticos. Eles vão priorizar a sua manutenção do ponto de vista das figuras e não da sua renovação, né? Mas isso é um exemplo, né? A questão que me preocupa e a gente não tocou é das instituições assumindo esse discurso moralista, rebaixado, conservador, né? E aí nós temos que começar a pensar sobre o próprio papel que o Poder Judiciário tem exercido no país nos últimos anos, né? Particularmente, eu acredito, né, que a gente tem um marco, né? E esse marco, para mim, foi a decisão da DPF 153, em que a discussão era a questão da eventual responsabilização dos agentes da ditadura militar durante o período do regime militar, né? E que acabou sendo decidido, né, com um voto do Roberto Grau, né, jurista gaúcho, que, bom, não caberia fazer, né, essa retomada dessa discussão e responsabilização, né? Contrária ao entendimento de cortes, né, da Corte Interamericana, né? Apesar que isso também hoje em dia também não quer dizer muita coisa, né? Da forma como o nosso sistema judiciário ele está se preservando, né, das suas próprias decisões, né? Ou seja, ele se fechou dentro de uma espécie de compreensão de seu esclarecimento, né? O ministro chegou a dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que exercer a função de vanguarda iluminista, né? Então, assumindo uma condição, né, revolucionária, né? Claro que se a gente for lembrar, na Revolução Francesa, a maior parte dos que perderam a cabeça foram os juízes, né? Mas isso é uma outra questão, né? Então, assim, nós temos instituições que, de certa forma, elas têm tido muita dificuldade em se arejar, ter abertura e ter um espaço de discussão pública significativo. E o judiciário discutir não é chamar a audiência pública para discutir aquilo sobre o qual já tem uma opinião formada desde o início, né? Perfeito. De fato, né, estabelecer na proposição da abertura, né,
real. Colocar novos entendimentos. De decisões, de compreensões sociais, do exercício da pluralidade, da relação que envolve os poderes, né? E mais, da retomada da função principal do Poder Judiciário, porque o que parece é que ele, por ser iluminista, tem assumido uma condição que era uma condição do Executivo e uma condição do próprio Legislativo. Né? E aí nós vivemos um ambiente conservador, né? E aí sim, acho que dá para dizer mais detidamente, porque ele é formado a priori, não na sua totalidade, pelas heranças do colonialismo, ou seja, né, é um sistema bacharelesco que se sustenta do ponto de vista familiar há muito tempo. Professor Bruno? Eu complementar o que falou o Emerson, eu acho que tem várias entradas que, de novo, não cabe num programa, mas existe um problema de fundo. O período do chamado lulismo, estou pegando o conceito do professor André Singer, tá? Que é um pacto de classe com melhoria material concreta sem alterar as posições de poder. Ele foi o auge da nova república, que é uma transição pactuada. Ao findar o pacto de classes, acabaram com a nova república. E ao acabar com a nova república, tinha um alvo de fundo, que é o que? A Constituição de 88. Isso eu ouvia seguidas vezes, mas seguia, pelo menos em 10 programas na Globo News de painel econômico. O Brasil tem um Estado que não cabe na Constituição. Ou seja, qual que é a meta de profundidade? Alterar a compreensão que o país é um Estado social de direito, alterar a duplicidade, por exemplo, do direito de propriedade, que subordina a propriedade à função social, por exemplo. Não permitir mais o controle social do orçamento, como é na saúde e na educação. Todos os avanços que nós tivemos estou na frente de 2 operadores do direito, por trazer uma Constituição muito vinculada às constituições pós-totalitárias, por exemplo, como da Alemanha, da República Federal da Alemanha. Por que a Constituição é desse tamanho? Porque ela está prevendo tudo, o poder executivo não abusar do seu próprio poder. E agora eles precisam de uma revolução conservadora para passar por cima do direito adquirido, ou do direito conquistado. Quem melhor para fazer isso do que uma livre interpretação de doutos sábios de capa preta de toga que passaram no concurso público dificílimo, como se fosse uma sagrada ordem dos concurseiros do Brasil. Indicados, né? Alguns indicados. E temos um segundo problema, ainda nessa seara. E aí eu peço que os colegas me ajudem, sem querer ter a pretensão de pautar ninguém. Eu, como leigo, eu vejo que, pelo menos, o discurso do direito comum está superando o nosso código. E tem juiz e procurador se arvorando a interpretar conforme a doutrina, não conforme a lei. Isso é um princípio do direito comum, do liberalismo clássico, não é a nossa tradição. Foi por isso que a gente fez a abertura política e lutou 10 anos para ter uma Constituição que fosse o oposto à ditadura militar. E aí, para concluir, o que acontece? Tem o estamento togado querendo mandar na República, temos as oligarquias políticas que sempre mandaram na República, em alguns passos, e tem um estamento que está muito acostumado a mandar, que é, no mínimo, é o alto comando das Forças Armadas, especificamente generais de 3 e 4 estrelas, que também se arvora a fazer política. Isso sobre uma base de crise econômica e reação às políticas de reconhecimento que foram acertadas no governo anterior, a gente tem esse caldo de cultura terrível que o Brasil vive hoje. Henrique, tua contribuição para esse tema. Eu queria retomar, o Emerson trouxe bem uma questão, na verdade, porque a primeira pergunta que eu disse assim, o Brasil é um país conservador, e é justamente, eu acho que é lógico que a gente tenha claro, está conservador, nós estamos falando do conservador neste sentido, nesse sentido mais complicado, nesse sentido mais reacionário, né? E não no conservador na lógica do Bresser Pereira ou Cláudio Lembo, por exemplo, que são juristas de escola e economistas que são conservadores e são absolutamente respeitáveis, mas sim essa lógica mais reacionária. Aí o Jaime pergunta assim, tem alguma razão? Qual é a razão? Né? A gente tem uma enormidade de razões. Sim. A gente tem uma enormidade de razões, mas a gente tem um caldo de razões hoje que uma opera em relação à outra, certo? Uma enormidade. Nós temos hoje, por exemplo, instituições que, de alguma forma, as instituições dizem que funcionam, certo? Não, mas está tudo bem, estamos dentro da normalidade, porque as instituições estão funcionando, as instituições dizem que estão funcionando, mas não estão funcionando como deveriam. Não estão funcionando. A democracia representativa, especialmente no Brasil, há muito tempo já não é suficiente. Ela é necessária, ela é essencial, não existe qualquer exemplo no mundo
de qualquer país que tenha se desenvolvido sem a lógica da democracia, sem a democracia representativa, ou seja, sem o voto, não existe isso, mas ela não nos basta mais. É necessário que a gente tenha uma democracia verdadeiramente participativa, ou seja, que haja a participação cidadã coletiva nas decisões. As decisões são hoje togadas, são absolutamente togadas. Por exemplo, a gente acaba trazendo para o cotidiano algumas inverdades que acabam se transformando em verdades. Uma de que o Congresso nos representa. O Congresso é o retrato do Brasil. Ele está muito longe de ser o retrato do Brasil. Certo? A gente tem o Congresso só vai ser um retrato verdadeiro do Brasil quando ele tiver mais preto, mais mulher e mais pobre. Ele não tem, ele é fundamentalmente um Congresso branco. O Judiciário também. Eu tenho 25 anos de advocacia. 25 anos de advocacia. O meu colega Milton, o meu sócio, tem 38 anos de advocacia. Eu já fiz milhares de audiências na Justiça do Trabalho. Eu nunca fiz uma audiência com um juiz negro. Nunca. 25 anos. Nunca fiz uma audiência. Nunca houve um desembargador no Tribunal Regional do Trabalho negro no Brasil. Ou seja, não existe esta representação plural. Eu não estou respondendo a pergunta, mas a gente está falando... Não, a ideia é discutir amplamente. Mas o Emerson diz, olha, eu acho também que o financiamento público é uma boa ideia que foi absolutamente mal usada, certo? Que os partidos se apropriaram desse financiamento público, porque o financiamento privado custa caro para o país. Uma empresa que investe 1 milhão numa candidatura, ela quer um lucro de 50 milhões, que vão sair sim do dinheiro público, certo? Ela quer, ou seja, se alguém investe 1 milhão na minha candidatura, ela vai cobrar fatura. Essa fatura vai ser muito mais do que 1 milhão. Né? Então, nesse sentido, a ideia do financiamento público é uma ideia positiva, que foi mal utilizada, que está sendo muito mal utilizada pelos partidos justamente para manter, especialmente nessa campanha muito curta de um mês e que proporciona maior visibilidade a quem já tem essa visibilidade e maior dinheiro a quem já tem o mandato, certo? Ela vai proporcionar que a gente tenha, sim, mais adiante, esse Congresso que vai ser tão ou mais conservador, reacionário do que esse Congresso de hoje. Mas, assim, muito rapidamente, tentando responder uma parte das causas desse conservadorismo, a gente tem uma espécie de medo da classe média com relação ao que vem de baixo, que é um medo, é o susto. É a classe média que diz que o pobre tinha que estar na rodoviária e ela no aeroporto. Certo? Quando o pobre começa a ir para o aeroporto, certo? E também viajar, certo? A classe média diz, espera aí, vai faltar lugar para mim no avião, certo? Que é uma coisa interessante. E isso é um medo irracional, certo? Porque eu brinco assim, eu já conversei com um amigo meu que falou sobre isso, um cara super bem intencionado, dizendo, não, porque é elite. Eu digo, gente, mas que elite? Tu achas que tu é elite? Eu brinco com eles. Olha, mas aquele cara que comprou um Jeep Renegade em 24 parcelas, que tem uma casa na praia e consegue jantar 3 vezes por semana fora em restaurante. Gente, fica tranquilo, ele não é parte dessa grande elite. A grande elite está muito acima, nem o conhece, certo? Então, mas eu acho que esse medo da classe média, que eu acho que é potencializado, sim, pelas redes sociais, eu sempre acho que as redes sociais são veneno e são antídoto, são veneno, certo? Esse medo da classe média também é um potencializador dessa onda conservadora que está nos nossos comportamentos, que está nesses comportamentos, como bem disse o Emerson, esse comportamento que a gente, como está ligado nessas questões, consegue enxergar. Tem um fundo do país que eu não enxergo e que eu não sei qual é. Mas, de qualquer forma, este que eu enxergo, vejo sim como conservador. Bom, a ascensão de políticos conservadores, nesta discussão que se apresentou aqui, a gente fala, por exemplo, do Jair Bolsonaro, que eu acho que é um representante, ela surge a partir desse entendimento, ou dessas mudanças, prosperam daí políticos, né, que têm uma afirmação, se posicionam, e onde ele se enquadra, no caso específico do Jair Bolsonaro, onde ele se enquadra, né, é um nacionalismo, é um conservadorismo teológico, onde que ele se enquadra? Eu tenho uma pista, o Bolsonaro está no 7º mandato, né? E como concorreu à presidência, não vai renovar. Ele tinha uma relação de clientela.
muito nítida, né, com pensionistas militares e um discurso de um proselitismo a favor da violência policial. Não sei quantos mandatos, quantos projetos de lei ele tem na Câmara, talvez 2, talvez 4, não há dúvida. 7 mandatos. É 7 mandatos. É uma grande produção, né? Mas ele, como operador político, ele galvanizou o proselitismo do entulho autoritário. Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem 7 mandatos, ele foi sendo cada vez mais o porta-voz do Brasil que não reconhece a alteridade. Eu não sou filósofo, mas esse é o princípio que eu queria trazer aqui. É um país que não reconhece o outro e tem um elogio tanto ao baronato do andar de cima, tanto é que a escolha dele para o seu guru econômico é um Chicago Boy, né? Uma coisa que é... Colocar um economista neoliberal formado em Chicago para cuidar das finanças é como colocar um torturador dos direitos humanos, a proporção é a mesma, haja visto o que fizeram no Chile. Então é mais ou menos como se estivesse vendo um pesadelo de volta, né? Eles imaginem que Silvio Frota e Mário Henrique Simons se vão governar, porque agora eles são pentecostais. Essa é a figura de linguagem que eu queria trazer. E Bolsonaro galvaniza através de um proselitismo que popularizou. Quem que ele era? Ele era um homofóbico do Congresso, quando ele vai apelidar de kit gay, aquela tentativa de levar o debate de gênero para as escolas. E com isso ele consegue uma popularidade, um arraigo, que ultrapassa a sua clientela inicial, que era de elogio à violência policial e de pensionistas militares. O que a gente nunca pode deixar de levar em consideração, não quero me estender, é o papel que os institutos liberais tiveram, por exemplo, no golpe de Estado de 2016, ou processo de impeachment para enfrentar o golpe de Estado, e também no terceiro turno de 2014. Por quê? Uma juventude de formação liberal, econômica e conservadora de comportamento reciclou sua linguagem e atingiu, massificou via redes sociais. Base social organizada não tem nenhuma, é um apelo eleitoral agora. Mas o efeito foi terrível, ou seja, vai ao encontro da ideia que a prosperidade depende do indivíduo e não de políticas públicas e controle societário sobre o orçamento da nação. Perfeito. Professor Ramos. Só para retomar uma questão anterior, que o Bruno tinha indagado, Bruno, se os magistrados ainda usassem a doutrina, seria revolucionário. O problema é que a doutrina que eles usam, passaram a utilizar a doutrina que eles mesmos escrevem enquanto magistrados, ou seja, né, eu me constituo como o autor que eu uso para decidir do jeito que eu acho que deve, porque eu tenho autoridade. Então... Eles estão afirmando o Estado sou eu. Exatamente. É a retomada de um clássico autor, né, que é o Carl Schmitt, né, que não é à toa foi uma das maiores mentes jurídicas do regime nacional-socialista de Adolf Hitler. Né? Então, de certa forma, a doutrina seria revolucionária nesse nosso contexto. Né? Mas voltando ao fenômeno que precisa ser estudado com mais cuidado, porque ele vai além daquilo que ele representa. Né? Imagino que ele deve estar chegando no seu teto eleitoral nessa eleição, mas o que preocupa é a palavra, né? É o que fica após esse processo eleitoral. Né? Porque o processo de sedução daqueles que ficaram desamparados, angustiados ou simplesmente com a necessidade de constituir o conflito com o outro, né? Mesmo que ele não saiba bem o que é o outro, o que o outro diz, porque na verdade é uma estratégia eleitoral, uma campanha voltada muito mais contra o outro do que propriamente em relação aos seus próprios objetivos enquanto projeto político. Então, tanto é que, do ponto de vista do esclarecimento de suas propostas políticas, ele se exclui absurdamente, ele não responde. Só que esse não responder tem sido lido por seus apoiadores como uma estratégia ou como um ato de genialidade, e não como a negação da própria política, né? que é o objeto de um processo eleitoral. Né? Então, o que assusta é o contingente humano que está se formando ao redor da persona, né? E o que isso traz para o futuro. Né? Porque é o que os colegas tinham dito antes. Né? O problema do protofascismo é que, enquanto ele é proto, ainda está razoável. O problema é que tende a constituir-se organicamente. Né? E se essas propostas forem minimamente articuladas por alguém com mais habilidade organizacional e habilidade política, que é o processo na França com a filha do Le Pen. Ela é diferente do Le Pen. Né? O Le Pen abriu a estrada, né?
sedimentou o caminho e formou um partido. Agora ele foi expulso, né? Porque, né, não convém. Mas ele era muito liberal. O discurso é o mesmo de uma forma mais estética, né? mais palatável, né? Então, o risco que nós corremos nesse nosso processo truncado democrático de agora, né, é exatamente de lidar com essas circunstâncias, quando o resultado da eleição também vai apontar, né, talvez, para a manutenção de uma crise política por mais tempo. Né? Henrique, a posição sobre o surgimento de figuras como Jair Messias Bolsonaro? Justamente, é um pouco... Na época, nas grandes épocas de crises institucionais que os países vivem, essas épocas fomentam muito a figura do salvador da pátria. Eu não me detive ainda a verificar o programa de governo do Jair Bolsonaro, né? Mas comentei com alguns amigos meus, professores, que disseram, olha, o programa dele tem 80 páginas. Tem em torno de 80 páginas, ou seja, tem um programa de governo ali, enfim. Mas eu posso quase afirmar que a grandíssima maioria dos eleitores Bolsonaro não está nem um pouco preocupado com esse programa de governo. E Jair Bolsonaro também não, certo? Ele tem uma espécie de genialidade no momento que ele sabe que esse eleitor não está preocupado com isso. Ele está muito preocupado com uma espécie de discurso fácil da segurança, certo? E que, o Bolsonaro é o cara que vai resolver a questão da segurança. Qual é a política pública de segurança que pode ser estabelecida por alguém que diz, olha, nós vamos armar o cidadão? Ou seja, joga a questão da segurança para o cidadão e termina com o papel do Estado. Ou seja, diminui a responsabilidade do Estado no momento que eu estou armando o cidadão, bom, cada um resolve o seu problema, certo? E a gente... Então, mas são estes momentos de profunda crise em que o país procura salvadores da pátria. Nós já buscamos salvadores de pátria e não funcionou. Salvador de pátria sem apoio institucional, sem apoio de partidos, que é um caso que, inclusive, é o caso do Bolsonaro também, que foi candidato à presidência da Câmara, fez 4 votos, se eu não me engano. O filho dele não votou nele porque esqueceu que naquele dia tinha eleição, ou seja, errou o dia, enfim, né? Mas ou seja, entre os seus pares... Não, isso é uma candidatura, certo, que tem dificuldade com relação à negociação que... O caso Collor, né? O Ulisses Guimarães dizia que a política é a arte do possível, certo? E eu acho que o Bolsonaro não cumpre essa função. Eu acho que o Bolsonaro não vai nessa função. Mas ele tem, entre aspas, o mérito, certo? E a sabedoria de saber que o seu eleitor está pouco preocupado com isso. Se eu for conversar com um eleitor do Bolsonaro e perguntar qual é a proposta do Bolsonaro para a saúde, esse eleitor não vai saber. Não vai saber. Mas ele não está preocupado com essa questão. Teríamos muito tempo para discutir, obviamente, o programa tem seu limite de tempo, mas acredito que a discussão foi muito boa. Mas antes de partirmos para as considerações finais dos nossos convidados, eu vou ler 2 comentários, né? Um é do Edson Silva, parabéns pelo debate, e da Josiane Schuch, complementando a fala dos entrevistados. O Brasil assumiu o papel humanitário ao ratificar tratados internacionais, bem como construir a sua própria legislação sobre migrações e refúgio. Bom, essa foi a participação, agradecemos ao Edson e a Josiane, que entraram através da nossa página e deixaram seus comentários. Começamos com o professor Bruno e por ele iniciamos as nossas considerações finais. Professor, a palavra é sua. Então, estava pensando um encerramento interessante para aqui e creio eu que o papel de quem está pensando na política é literalmente alimentar o debate público e, em segundo plano, fazer proselitismo e propaganda, né? 1000 vezes um programa que a gente possa ter um debate do que um programa que a gente tem que afirmar posições apenas combatendo a imbecilização, que hoje em dia ela está quase no caminho da hegemonia. Infelizmente. Infelizmente. Né? Quanto ao protofascismo brasileiro, eu diria que não é sequer nacionalista. Eu poderia reconhecer uma posição nacionalista em Enéas Carneiro, que também era um preguiçoso na política, que não montou um partido político de massas, não quis fazê-lo. O que está aí no Brasil hoje é uma mescla de alinhamento automático com os Estados Unidos, que não nos querem, e de um conservatismo social que tem tanto passado colonial como bebe do entulho autoritário. Creio eu que o momento é muito grave, todo mundo, todos e todas que querem
evitar o caos na sociedade devem se mobilizar para isso. Perfeito. Professor Emerson, suas considerações Bom, finais. eu gostaria de agradecer o convite, dizer que essa foi uma oportunidade muito interessante, né? Muito produtiva de poder discutir política, discutir questões fundamentais para a sociedade brasileira e global. E que nesse momento de profunda tensão social, esse é um momento rico porque, bom, eu acabei de fazer 2 amigos, né? O Jaime e o Henrique, que eu não conhecia. Então, numa sociedade como a nossa, em que qualquer discussão gera, né, conflito ou inimizade, a gente já deu um passo significativo num caminho diferente, né? E dizer o seguinte a todos, né? Esse é um ano extremamente importante, né? E independente das escolhas do ponto de vista político que cada um faz a partir da sua teoria política ou do descobrimento da sua teoria política, o fundamental é informar-se a respeito dos candidatos e das suas posições. É tomar a decisão mais racional possível a partir dos elementos que estão à disposição. Eu acho que essa é uma questão fundamental. E dizer, né, que nada vai substituir a necessidade da gente construir um diálogo permanente, aberto, né, com todos, né, para constituir um momento diferente e, nesse diálogo, né, jamais esquecer da tolerância, porque essa é uma palavra que tem se tornado fundamental no século XXI. E muito esquecida, né? Muito esquecida. Henrique Schneider, suas considerações Já finais. queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui nessa bancada luxuosa na companhia do Bruno e do Emerson também, na tua companhia, certo? E enfatizando e reiterando também o que já foi dito, certo? Desta necessidade obrigatória do debate, certo? E de que como este programa, de alguma forma, cumpre esta função justamente no sentido de propiciar o espaço para a apresentação de ideias que, ainda que sejam apaixonadas, são desapaixonadas, certo? Ideias que são, como o Bruno dizia ainda há pouco, estamos aqui para o debate, não necessariamente obrigatoriamente tendo que manter uma posição, mas sim abertos para ouvir. Essa necessidade de ouvir, essa necessidade de aprender, e que é uma necessidade hoje muito ausente, é uma lógica muito ausente hoje nos debates em que as pessoas vão simplesmente para falar e pouco escutam, certo? Então, eu queria dar os parabéns para esse programa e agradecer pela oportunidade de ter aprendido bastante nessa 1 hora que estamos aqui. Muito obrigado. Bom, o programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do professor de Direito Constitucional na Fevale, Emerson de Lima Pinto, do professor de Relações Internacionais e de Jornalismo na Unicinos, Bruno Lima Rocha, e do advogado e escritor Henrique Schneider. O domínio público é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH e no Facebook, na página TV Câmara NH. Até a próxima sexta, com mais temas de interesse da nossa região.